O que é que farias se um dos amores da tua vida se suicidasse? Que sensações passariam por ti? Que emoções sentirias? Que aprendizagens extrairias desta vivência? Hoje vamos conhecer a história da Mariana e do Sebastião. Uma história que foi vivida e que parcialmente ficou por viver. Há quanto tempo é que tu não te sentavas neste banco? Há um mês. Há um mês, sim. E com quem é que tu te costumavas sentar neste banco? Com o Sebastião. Quem é o Sebastião? E quando eu pergunto quem é o Sebastião, lembra-te quem nos está a ouvir não conheceu essa pessoa especial que tu conheceste e conheces. Quem é essa pessoa? O Sebastião é o melhor amigo que alguém poderia ter tido. Ou ter. Como é que vocês se conheceram? Nós conhecemos-nos porque ambos tínhamos um cão. Né? Eu tenho um cão e o Sebastião tinha um cão. Quase com a mesma idade. E conhecemos-nos neste jardim. O Sebastião morava ao pé de mim e passeava o cão às vezes por aqui. E um dia à tarde eu estava aqui com o Golias e tinha uma camisola vestida da Universidade de Cambridge, onde o Sebastião tinha estudado. E o Sebastião era uma pessoa que gostava muito de conversar e era muito expressivo. E nesse dia ele virou-se para mim e disse: tu estudaste em Cambridge, não? Tens uma camisola de Cambridge. E eu não tinha sido turista em Cambridge, não tinha nada a ver com Cambridge. Também se aprende. Mas achei gira a curiosidade dele. E nesse dia nós nem tivemos muito contacto, porque o cão dele até estava com tosse de canelo e ele disse-me a principal preocupação dele foi: Mariana, tens de pegar ao colo do Dias, porque o meu cão está com tosse de canelo e vai pegar ao teu e o teu vai pegar a todos. Portanto, nesse dia não tivemos quase contacto nenhum. Sentiste aquela empatia imediata que às vezes se sente com algumas pessoas? Eu vou-te dizer o que é que eu senti. Eu senti que a pessoa que estava à minha frente era completamente maluca, mas que eu tinha muita vontade de fazer parte daquela maluqueira. É assim que tu normalmente conheces pessoas, não é? Foi assim que nós nos conhecemos. Depois disso, como é que se começam a aproximar mais? Então, depois disso, passámos a encontrar-nos esporadicamente aqui, mas sem combinar nada, porque ao fim e ao cabo a única coisa que tinha ficado era que ele era o Sebastião e eu era a Mariana. E de vez em quando encontrávamos-nos aqui e um dia à tarde ele estava aqui a passear o Dante, quando ele era o Dante, é o Dante, porque o cão ainda está cá, e ele gostava muito de treinar. E ele falava sempre inglês com o Dante, que era uma coisa muito gira. O Sebastião estudou muitos anos em Londres. E então, ele estava a treinar o Dante e eu achei imensa piada aquilo. Eu sentia que o meu cão era praticamente burro ao pé do cão dele, porque eu nunca tinha tido aquela paciência toda que ele tinha. Mas ele estava a treinar o Dante e eu sentei-me aqui e não te sei explicar como é que aquela hora passou, mas passou assim. E portanto, naquele dia eu fiquei 1 hora, se calhar fiquei 2 horas e nem sequer me apercebi, porque a conversa dele era única e ótima. O que é que a conversa dele tinha que não tinha mais nenhuma conversa? Amor. Eu acho que tudo o que o Sebastião dizia era amor, era liberdade. Era o Sebastião, sabes? Isso fazia-te ter vontade de estar mais vezes com ele, mesmo Sim. sem combinar? Sim. O Sebastião era o tipo de pessoa que, se estivesse aqui em baixo e se fosse meio-dia e se eu não tivesse almoçado, eu era capaz de ficar aqui até às 5 da tarde. Que características é que tu foste conhecendo nele? As boas e também as menos boas, nessas conversas que tu foste tendo? Ele não se chateia comigo para dizer mais. Não, até porque me parece que as menos boas tinham muito a ver com ele próprio, não é? E menos com os outros. Sim. Eu acho que o Sebastião era uma pessoa muito educada mesmo, e com muitos valores. E tudo o que ele fazia era com muito amor pelos outros, com muita sabedoria e com muita empatia. Ele também, eu acho que ele era muito duro com ele mesmo. E essa é uma das características menos boas? Sim, porque acho que ele não precisava de ser tanto. Em que é que tu vias isso? Na maneira como ele agia com ele próprio, sabes? Imagina, eu sempre que tive o Sebastião ao pé de mim, ele nem sempre esteve muito feliz, mas houve dias em que eu senti que ele estava mesmo feliz. Não sei porque é que
que houve dias em que ele não estava, mas também não lhe perguntava, porque nós não éramos assim. Mas ele Não falava éramos dessa assim. infelicidade? Ele falava sobre muita coisa. Aliás, nós conhecemos-nos naquele dia em que eu fiquei 1 hora no jardim, nós conhecemos-nos a falar da morte. Foi a morte que nos juntou e foi a morte que nos separou. E acho que isso é uma ironia muito grande. O que é que falaram sobre a morte nesse dia? Olha, falámos na importância na importância das pessoas, na falta que elas nos fazem, nos finais que recebemos ou deixamos de receber. Falámos na importância do dia em que a pessoa vai ou do dia em que a pessoa nasce. Eu dizia-lhe que achava que era mais importante o dia em que a pessoa nasce do que o dia em que a pessoa desaparece. Ele concordava? Ele disse que fazia sentido. Porquê a morte? Ele já tinha perdido alguém. Já. Ele já tinha perdido o pai, ele no espaço de 2 anos perdeu o pai e perdeu a mãe. Como é que ele perdeu o pai e como é que ele perdeu a mãe? Ele perdeu o pai porque eu creio que o pai teve um AVC e também já tinha um problema cancerígeno, e a mãe foi pelas próprias mãos. Ele conta-te logo isso nessa conversa sobre a morte? Eu não sabia, eu não soube logo isto no início. Portanto, imagina, eu lembro-me que ele disse que o pai já tinha desaparecido e que a mãe também, mas não me disse como, não é? Especialmente a mãe. A mãe eu tive que perguntar, e perguntei mais tarde como é que tinha sido. E aí soube que ele tinha encontrado a mãe. Enquanto amiga dele, tu percebeste que isso era um tema que o marcava profundamente? Sim, aquilo a partir do momento em que aconteceu foi a vida do Sebastião, foi sempre. Até A morte da mãe e a morte do pai passaram a ser a vida do Sim. Sebastião. Porque o Sebastião era uma pessoa muito de família, sabes? E é por isso que o Sebastião sendo amor, gostava que lhe dessem amor e gostava de dar amor aos outros. E a forma mais bonita de amor que nós temos, e a primeira forma de amor que nós temos na nossa vida, é a família. E o Sebastião era uma pessoa de família mesmo. Como é que ele sentia o amor e percebe a expressão no abandono que a morte dos pais causou? Eu acho que o Sebastião sentiu sempre um buraco muito grande nisso, sabes? O Sebastião dizia que às vezes era muito complicado acordar, que eu não duvido, porque as duas pessoas que nos criam, as duas pessoas que nos transmitem tudo, quer dizer, não quer dizer que fiquem connosco sempre, não é? Mas perdê-las, uma seguida da outra, não é? Que impacto é que isso tem na nossa vida? A morte da mãe estava associada à morte do pai, a desistência da mãe em relação à vida. Ele fez-me crer que sim. Os pais não estavam juntos, portanto eu não sei se isso era mesmo assim ou não. Mas creio que num espaço de tão pouco tempo, não é? Acho que alguma coisa deve ter tido a ver com a outra. E o que é que ele, como filho, te transmitia sobre a sensação que tinha em relação à decisão da mãe? Ninguém consegue lidar com isso muito bem, não é? O Sebastião tinha uma coisa muito bonita, que era respeito pelos outros e pelas decisões dos outros. Eu acho que mesmo que ele não quisesse respeitar a decisão da mãe, eu acho que ele a respeitou. Isto tem tudo um sentido, é para perceber se houve indícios para ti daquilo que podia vir a acontecer. Eu não vou dizer que não houve. Eu lidava com o Sebastião todos os dias e havia dias em que eu sabia que ele não estava nada bem. E o estar nada bem implicava ele falar de poder desistir da vida? Não. O Sebastião era uma pessoa muito reservada. Era uma pessoa que tu vias que podia estar a sofrer, mas não dizia que estava a sofrer. E, portanto, o ver que ele estava a sofrer era única e exclusivamente pela linguagem corporal dele e pela maneira como ele agia nesse dia. E isso ele teve muitos assim. Mas nós, como amigos, nunca pensamos que está a sofrer ao ponto de querer desistir de viver. Não, tu nunca pensas isso. Eu, pelo menos, nunca pensei. Eu sabia que... Houve alturas em que eu falei com ele e percebi que ele não estava cá. Mas eu achava que, acima de tudo, que ele amava estar cá, sabes? Porque uma pessoa que ama tanto nos gestos que tem que amar estar aqui, sabes? Que gesto é que ele tinha? Gestos de bondade, gestos de amor, gestos de amizade. A amizade mais bonita que eu já vi. Ele era uma pessoa que dava muito sem esperar retorno. Eu lembro-me da primeira vez que ele me disse adoro-te. Eu disse-lhe, eu também te adoro.
E ele disse, não tens de dizer que me adoras. Eu acho que ele não percebeu que eu estava mesmo a falar a sério. Ele achou que sentiste a obrigação de retribuir. Ele achava que eu me sentia na obrigação de retribuir. Não era uma obrigação. Tu disseste que não te sentavas aqui há um mês. O que é que aconteceu para nunca mais o teres feito? O que aconteceu foi que quando uma pessoa tão importante desaparece e resolve desaparecer e tu estás habituado a estar com ela todos os dias e tens um sítio onde estás com ela todos os dias, visitar esse sítio é um bocadinho doloroso, não é? Mas também é um processo, sabes? Tu tens que voltar aos sítios, porque parte do luto é voltar aos sítios, não é? Eu durante o mês, se calhar, bati-lhe muitas vezes à porta sem ele estar lá, sabendo que ele não estava lá. Passava aqui, nunca fui capaz de me sentar aqui, porque eu acho que este banco, e eu dizia-lhe isto muitas vezes, ele não concordava comigo, porque eu ficava muito chateada quando nós vinhamos ao jardim. E quando estavam pessoas neste banco, eu dizia-lhe sempre, Sebastião, estão sentados no nosso banco. E ele dizia, Breno, este banco não é nosso, este banco é da Câmara. E eu dizia-lhe, não, Sebastião, este banco é nosso. Ele insistia que não. Mas de facto o banco era nosso. Porque nós tomámos conta deste banco durante meses, horas seguidas. E tu sentiste que deixou de ser teu quando deixou de ser vosso? Sim, sim. Falaste dos dias que foste bater à porta e que ele não abria, mas houve um primeiro dia que tu lhe foste bater à porta e que ele não abriu. Foi o dia em que tu soubeste aquilo que aconteceu. Como é que foi saber ou perceber que o Sebastião tinha tirado a própria vida? Eu não descobri logo, não é? A última vez que eu estive com o Sebastião foi dia 17 de julho, que foi o último dia de vida dele. Segundo o que eu sei. Eu fui a última pessoa a ver o Sebastião com vida e na altura ele despediu-se de mim, mas eu não percebi. Não é? Porque ninguém ia perceber. Como é que tu agora interpretas isso como uma despedida? O que é que houve naquele dia para tu pensares isto foi uma despedida? As palavras que ele me disse eram todas... Nada era no presente, sabes? Nada daquela conversa foi no presente. Ele já não estava cá. Não. E é interessante porque eu quando me despedi dele, o Sebastião abraçava-me sempre quando se ia embora. E naquele dia não abraçou mais. Virou só as costas e foi-se embora. E eu lembro-me de sentir e de ir para casa e dizer à minha mãe que ele já não estava cá. Fisicamente, sabes? Parecia-me que ele não estava cá. E pensei, ele qualquer dia desaparece. Eu senti mesmo isso. Mas quer dizer, tu não ligas a uma pessoa e não lhe dizes tu não estás cá, qualquer dia desaparece. Eu estou a sentir isto, não é? Não ligas a uma pessoa e não lhe dizes isso. Por isso eu esperei. E não esperei muito, não é? Porque naquele mesmo dia foi o último dia do Sebastião. Porquê é que te dói tanto a imagem do abraço que ficou por dar? Porque eu queria muito esse abraço e quero muito esse abraço hoje, sabes? Eu queria muito poder ter dito tudo aquilo que precisava dizer. Que acho que ele sabe. Que acho mesmo que ele sabe. E tenho muitas saudades dele, sabes? Muitas. Tu dizes aquilo à tua mãe, achavas que ele estava a desaparecer. Como é que é depois, desde esse dia até ao dia em que tu tens a confirmação que ele não está cá? Eu, no dia a seguir, fiquei com uma amigdalite, não é? Fiquei doente. E, portanto, como agora estamos nesta questão da pandemia, eu fiquei em casa uma semana. E quando fiquei em casa nessa semana, não é? Eu não liguei ao Sebastião para ir passear com ele, como costumava fazer, ou como ele costumava fazer, ele também não me ligou. Mas eu não lhe liguei porque não lhe queria passar nada. E porque, acima de tudo, respeitei tudo o que ele me disse, não é? Porque o Sebastião, quando se despediu de mim, ele disse que ia estar fora uns tempos. E que eu não... E que ia estar fora... Mas ia deixar de ver-me, estás a perceber? Mas não era porque estava chateado comigo. E não queria que eu pensasse que ele estava chateado comigo. E, portanto, quer dizer, tu quando amas uma pessoa, tu respeitas aquilo que a pessoa te diz, não é? E, portanto, eu esperei. Hoje dói-te esse respeito que tiveste pelo que ele te disse? Se pudesse voltar atrás,
Eu não tinha... Tinha aceito, tinha sempre aceito, porque era o Sebastião. Mas eu gostava de ter tido um passarinho a dizer-me aqui que eu precisava de lhe ligar naquele dia 10 vezes seguidas, ou de entrar pela casa dele adentro e dar-lhe um abraço enorme e dizer-lhe que ele não estava sozinho, porque não estava. Não estava. Eu acho que ele sabia que não estava, porque senão não tinha ido ter com a companhia. Eu acho que o difícil de aceitar nestas situações é perceber que, independentemente da companhia, ele já tinha tomado a decisão dele. Eu também acho que sim. Já a seguir, tu falaste dele ser uma espécie de amor da tua vida e uma espécie de irmão ao mesmo tempo. Ele fala no dia dos namorados e oferece-te flores. Ficou alguma coisa por viver? Há mais. Eu só descobri que o Sebastião tinha desaparecido da minha vida, não é? E do mundo. Passado 8 dias, no 8º dia, não é curioso? Eu fiquei uma semana sem falar com ele porque estava doente, não é? E portanto não queria pegar nada. E porque respeitei o espaço dele. Quando dizes sem falar é porque a vossa relação era muito presencial, portanto não era Sim, muito estar a sim, falar à sim. distância, não é? Falávamos de vez em quando para mandar algumas coisas, mas era muito presencial, era do género, estou aqui. E a seguir eu nem precisava de lhe mandar uma mensagem, não é? Dizia, olha, eu também. E passado 8 dias eu descobri que ele não ia estar mais aqui, não é? Como é que descobriste? Eu acordei com a chamada de uma amiga minha, que também mora aqui perto, que passou no parque de cães, onde nós íamos às vezes, onde o Sebastião ia muito, e viu um memorial. E o memorial tinha uma fotografia do Sebastião, do Dante, que era o cão do Sebastião, e outra fotografia do Dante em baixo, que tinha um poema. E a minha amiga, na altura, a Maria, viu a fotografia e achou que o Dante tinha morrido, o cão. E ligou-me e disse, olha, não sei se tu sabes, mas o Dante morreu. Imagina. Tu soubeste logo que não tinha sido o Dante. Sim, eu acho que nem precisou dizer 2 vezes, sabes? Eu já tinha essa sensação. É que o Sebastião um dia desaparecia. E quando ela me disse o Dante morreu, eu pensei. E disse-lhe, não foi o Dante. Mas quer dizer, eu ainda não acreditava. Eu não sei explicar o que é que eu senti. Imagina, eu ouvi aquilo e pensei, epá, não. Vamos continuar só o dia. Porque parvoíce, não é? Parvoíce. É negação. É, pensei, não, eu tenho coisas para fazer hoje. Isto não... Alguém passou ali e fez uma confusão enorme. Mas depois... Eu podia ter ligado ao Sebastião, sabes? E não liguei. E agora sei que não liguei, porque eu sabia que ele não ia atender. Portanto, adiaste a confirmação do que tu já sabias. Eu não lhe liguei. Mas saí de casa e fui a correr à porta do Sebastião. Toquei-lhe à porta muitas vezes mesmo. Eu olhei para as janelas que estavam abertas e toquei-lhe à porta uma e outra e outra e outra. E quase que me apetecia partir a campainha e gritar, Sebastião, abre a porta. Ele não abriu, porque já não estava cá. E fomos ao parque de cães e estava lá a homenagem. Com o girassol. Que ela era a flor favorita do Sebastião, sabes? Ele alguma vez te explicou porquê? Não. Até porque a história dos girassóis é muito engraçada. Ele perguntou-me que flores é que eu recebia no dia dos namorados. E eu disse... aliás, tinha-me perguntado qual era a minha flor favorita e qual era a flor que eu recebia no dia dos namorados. Eu disse que a minha flor favorita era a hortense. Parecem ramos de algodão doce. Aquelas bolas. Desde que não as comas. É que são capazes de saber pior do que o algodão doce. É verdade. Mas cheiram bem. O algodão doce também é uma merda. Não posso pôr merda, pronto, vou ter de censurar. Mas perguntou-me, não é, qual era a minha flor favorita, eu disse que era a hortense,
e perguntou-me qual era a flor que eu recebia. Eu disse que eram rosas. E os dois concordámos ao mesmo tempo. Rosas era uma estupidez brutal. E um clichê que às vezes já não faz sentido. Preferias receber um cato. Eu percebo, é mais original, sim. Ele achava que as rosas eram a materialização daquilo que não é amor. Porque o amor tem que ser sentido. Tem que ser personalizado. E não é por rosas, sabes? Se bem que se forem amores como os meus têm tantos espinhos que eu acho que pode ser rosa. E é daí que surge o girassol? Um dia estava em casa, estava a treinar e tocou-me à porta e era o Sebastião. E o Sebastião disse-me, abre a porta. Eu tinha a casa toda desarrumada e eu pensei, epá, mas tu queres subir? E ele disse, eu tenho uma surpresa para ti e as surpresas entregam-se em mãos. Uma frase muito bonita do Sebastião. E quando eu abri a porta, ele vinha com um ramo de girassóis enorme. Um ramo muito bonito mesmo. O ramo mais bonito que alguém me deu. Com um ramo enorme de girassóis. Eram imensos. E muito bonitos. Muito abertos. Este não está aberto. Porque acho que resolveu não abrir. Mas deu-me aquilo e perguntou-me, ainda me perguntou, tens uma jarra? Eu não tinha. Mas eu sabia que se lhe dissesse que não tinha, ele ia a correr comprar uma. Portanto, este que tinha. Disse que tinha. Disse que tinha e tentei. E até tirei umas flores que lá tinha para improvisar uma. Só para ter os girassóis do Sebastião. E deixei-os ao pé da janela. E eles duraram muito tempo. Porque tinham sempre sol. Tinham sempre luz. E porque foram dados com amor. As flores que são dadas com amor duram mais tempo, dizem. Já tive duas flores que me duraram muito tempo. Uma gerbera, que eu dei à minha bisavó, e os girassóis que o Sebastião me deu. Em que é que a morte dele altera as tuas vivências? Para já, alterou a minha rotina, não é? E não é só a rotina de descer e ter que dar passeios sozinha. Isso custa muito. Mas é a rotina de não poder dizer-lhe gosto de ti todos os dias, não é? Que tu podes, mas já não vais ouvir resposta. Ou melhor, como as pessoas me diziam, imagina a resposta. Eu imagino muitas vezes aquilo que o Sebastião me diria. O amor permite isso, não é? Nós sabemos sempre o que a pessoa nos diria, mesmo quando ela não está. Eu quase que o ouço às vezes, sabes? Eu quase que o ouço. E eu falo com ele. Acho que mudou muito a forma como eu vejo tudo. Eu acho que passei a querer e a não ter que, sabes? E nas primeiras semanas, então, eu acho que ninguém me conseguia obrigar a fazer nada. Porque eu sentia até, e sinto, e hoje em dia o que eu quero fazer é muito honrar isso. É fazer única e exclusivamente aquilo que eu quero. E acho que toda a gente devia fazer isso. Nós estamos condicionados por rotina, não é? Por expectativas dos outros, por caminhos que temos de traçar. Nós começamos a estudar, depois temos de trabalhar, depois casamos, depois temos filhos. Mas acho que todos temos a liberdade de decidir aquilo que fazemos ou não com a nossa vida. E acho que há muitas pessoas que acham que não têm essa liberdade. Mas ao fim e ao cabo, no final, se tu quiseres, tu fazes mesmo aquilo que quiseres com a tua vida. Tu eras uma dessas pessoas? Sim, eu achava muito que... Ele dizia... O Sebastião tirou-me muitas amarras que eu tinha. Porque eu achava muito que tinha que fazer certas coisas. E a palavra... Tirou na vida ou na morte? Não sei. Ainda não sei. Acho que é ambas. Porque ainda estão ambas muito presentes, sabes? Eu acho que ele te ensinou na vida e de repente a morte dá-te quase um abanão que te obriga à confirmação. Sim. Sentes isso? Um abanão enorme. Porque eu dizia muito, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. E ele dizia, tens. Ele achava que ninguém tinha de fazer nada. Ele achava que as pessoas tinham de querer fazer, sabes? As pessoas querem fazer. Uma escolha. Ter que fazer não existe. O Sebastião é a escolha.
A morte dele lembrou-te que um dia tu também vais morrer? A morte dele lembrou-me que um dia todos vamos desaparecer daqui. E era uma coisa que tu percebes, não é? Nós falamos da morte todos os dias, não é? E perdemos pessoas. Mas às vezes as pessoas que nós perdemos pessoas da nossa família e são do nosso sangue. Mas há pessoas que entram na nossa vida e parece que se tornam mesmo a nossa família, mas a família que nós queremos ter na altura. E o Sebastião foi muito isso. O Sebastião era uma pessoa com quem me apetecia estar todos os dias. Era uma pessoa que eu considerava quase o amor da minha vida e o meu irmão ao mesmo tempo, sabe? O que é estranho. Eu sempre senti que eu ficava muitas horas à conversa com o Sebastião, porque eu sentia... eu nem sei explicar, mas era como se eu tivesse que absorver cada bocadinho que ele tinha ali comigo, porque parecia que não ia durar para sempre. Portanto, cada hora que eu estava ali, e eu no outro dia até comentei isso contigo, eu não tenho nenhuma fotografia com o Sebastião. E é uma coisa que eu tenho um bocadinho de pena. No outro dia perguntaste-me e eu pensei nisso e tenho muita pena. Mas a maior fotografia que eu tenho com ele foi aquilo que ele me ensinou. E é aquilo que toda a gente viu durante meses neste banco. Percebes? Foi uma amizade muito grande, um amor muito grande. E muita bondade, sabes? Portanto, essa é a maior fotografia que eu tenho dele. É tudo o que ele me deixou. Tu falaste dele ser uma espécie de amor da tua vida e uma espécie de irmão ao mesmo tempo. Ele fala no Dia dos Namorados e oferece-te flores. Ficou alguma coisa por viver? Não sei. Não sei. Porque esta pergunta tem muita coisa, não é? Se me perguntares, ficou tudo. Ficou tudo. Porque a passagem do Sebastião na minha vida foi muito rápida, não é? Foi muito efêmera. Foi muito importante, mas foi tão rápida. Um dia acordas e no outro dia... Eu faço esta pergunta mais até do que pela tua história com a dele, por todas as histórias iguais que possam existir hoje e que não tenham ainda vivido o que podem viver. Daquilo que tu viveste e do que tu hoje tu sentes e da dor e das perguntas que tens e das dúvidas e do luto que estás a fazer, terias acrescentado episódios à vossa história. Acho que ainda nunca tinha falado sobre isto porque é muito complicado. Mas sim. Faltou muita coisa. O que é que tu gostavas que alguém que ouça isto retivesse dessa impossibilidade que tu hoje tens? Tu não podes. Eu gostava que as pessoas percebessem que existe tempo até que o tempo deixe de existir. E que não vale a pena esperar, percebes? Eu acho que não vale a pena esperar. Foi isso que mudou na tua vida acima de tudo, já não esperas? Não, já não espero. Já não perdes tempo? Não. Essa é a tua forma de manter o Sebastião vivo? Fazer aquilo que quero, sempre. Porque de todas as vezes que eu tive com o Sebastião, em algumas delas, eu tive a opção de ficar com ele ou de fazer outras coisas. E é uma coisa que me deixa absolutamente feliz. E em quase todas elas eu escolhi ficar com o Sebastião. Porque era mesmo aquilo que eu queria. Se estás a gostar da entrevista, não te esqueças, deixa aqui o teu gosto, deixa aqui os teus comentários e subscreve o canal. Falando ainda um bocadinho do processo que uma pessoa como tu e que vive o mesmo que tu passa quando percebe que a pessoa se suicidou, zangaste com ele? Nas primeiras 2 horas, sim. Muito. E eu lembro-me que quando telefonei às pessoas, aos berros, a chorar, eu estava triste, mas eu estava tão chateada. Não te consigo explicar. Porquê é que se sente essa zanga? O que é que acontece dentro de nós para chegarmos a essa zanga?
Olha, aquilo que ecoava na minha cabeça era deixou-me aqui. Foi-se embora sozinho e deixou-me aqui. Como se eu quisesse que ele me desse a mão e levasse comigo, estás a perceber? Houve algum momento em que isso te passou pela cabeça? Não vou dizer que não. Vou dizer que não. Porque eu queria tanto falar com ele que eu pensava, tirando daqui só um bocadinho, fala comigo e manda-me cá para baixo. Consegues perceber o que ele sentiu com a mãe? Consigo perceber quando ele me dizia que acordar às vezes era muito difícil. Porque eu às vezes também acordo e penso, quando eu percebo que ele não existe. Ele existe, mas não existe cá. Quando eu percebo que ele não existe, fico muito triste. Eu acho que é irónico como isto funciona às vezes na vida. A morte do pai aciona a morte da mãe aciona provavelmente a morte do Sebastião. Tu tens pensamentos de morte quando perdes o Sebastião. Eu acho que tu és a pessoa de luz, do girassol, que vai quebrar o ciclo e que vai honrar a dor em amor. Ainda não estás lá, é um caminho, não é? Sentes que é um caminho. Qual é o primeiro momento em que tu percebes ele morreu? Porque primeiro estás numa negação, estás na zanga, quando é que tu percebes, ok, ele morreu mesmo, ele não volta? Passado um mês, quando fui à missa, o Sebastião não era católico e eu não sou praticante. Portanto, não senti que a missa homenageasse ou tivesse algum grande significado naquele dia. Mas houve uma coisa que me marcou muito. Porque eu comecei a chorar logo. E tive uma sensação diferente da que tinha tido. Que é, ele nunca mais vai voltar. Quando o padre disse, em memória de Sebastião, pessoa de Maior. Para mim, o Sebastião ainda não era uma memória, percebes? Aquelas palavras trouxeram-te essa realidade. Falaste da missa e há uma carga muito negativa da religião com a questão do suicídio. Como é que é ser amigo de alguém ou o amor de alguém que se mata e que tem de ouvir o julgamento de tanta gente que tem essas crenças? Para já, eu acho que nós temos todos o direito de ficar chateados. Mas a maneira mais bonita... Não existe maneira mais bonita de ficar chateado, não é? Existe. Mas é o respeito, sabes? O respeito. Nós podemos ficar chateados em respeito. E é o que eu acho que toda a gente devia pensar. A ti dói-te que no momento da tua dor ainda se ponham com julgamentos? Sim. Dói-me quando as pessoas acham que é pecado. Ou que ele... Doeu muito quando disseram que ele tinha sido egoísta. E eu quero que toda a gente perceba isto. Ele não foi egoísta. E acima de tudo ele foi, eu acho que a mensagem dele e que te condiciona tanto positivamente hoje em dia ele foi a escolha. É a escolha dele. E às vezes uma escolha condicionada pela doença. E portanto, dizer que é pecado e desumanizar uma coisa tão humana faz-nos a nós próprios pecadores. E eu acho que para quem sofre como tu numa situação, aquilo que nós mais precisamos quando estamos a sofrer e também quando estamos felizes é amor. Se o que te faz falta é o amor do Sebastião, a ti ou a alguém que perdeu uma pessoa nestas circunstâncias, o julgamento não atenua a dor. Não. Nem o porquê. Nem traz a razão, não é? Não Porque traz o porquê. toda a gente, e espero que isto alcance muitas pessoas, porque eu acho que há muitas pessoas que precisam de falar sobre isto. Quando nós perdemos alguém e nos perguntam porquê, mas porquê que se foi embora? Principalmente quando é suicídio. Mas porquê é que se matou? Mas porquê? E como e porquê? Pois o como é muito Nem toda a sórdido, gente não é? quer dizer o como. Nem toda a gente quer dizer o como. Mas o porquê? Porque quis. E nós temos que respeitar o querer. Do que se passou aqui, neste sítio, onde nós estamos hoje, o que é que tu recordas mais do que viveste com ele? Eu podia dizer que era tudo, mas há 3 coisas muito importantes aqui. Uma delas era que nós cantávamos no banquinho. Às vezes, às tantas da noite, nós ficávamos aqui muitas vezes a conversar até de madrugada. E às tantas da noite, não é? Naquelas noites em que estava bom tempo, em que dava para ver o céu e havia estrelas,
O Sebastião perguntava muitas vezes onde é que estava a ursa maior e a ursa menor. Então, como se ele estivesse aqui, olhava para cima e dizia, a rir-se: Mariana, onde é que está a ursa maior e a ursa menor? E eu respondia: estou aqui. Sou eu. Eras as duas. E ele ria-se salmadamente e dizia: és a ursa. E eu dizia que sim. E agora podia-lhe dizer: deixaste a ursa sozinha. Porque deixou. E foi-se embora. Foi para as estrelas. Talvez fosse por isso que ele perguntava onde é que elas estavam. Não sei. Mas esse era muito importante. Depois o cheiro que ele tinha de cigarrilhas. Ele chateava-se comigo porque eu dizia que ele fumava cigarrilhas café creme. Ele dizia que era café cream. Claro, e que eu não Cambridge. podia mudar A designação. exato, a designação daquilo. Mas eu continuava a dizer, mesmo que soubesse. Eu dizia café creme. E nós fumávamos cigarrilhas neste banquinho, muitas. Aliás, eu cravava-lhe muitos cigarros. Eu já nem precisava de lhe cravar cigarros porque ele tirava um pelo e tirava um para mim. Porque eu disse ao Sebastião, e é verdade, eu só fumo se estiver acompanhada. E naquele caso era mesmo verdade. Ele tinha todo o ar de tirar 2 para ti e 1 para ele. Nós fumávamos imensos cigarros. Os dois sempre. Porque lá está, ele também gostava de fumar em companhia. E fumávamos na companhia um do outro. E as cigarrilhas também eram em companhia. Então ele ligava-me sempre. E das últimas mensagens que eu tenho dele é: deixe que eu tenho aqui cigarrilhas de café creme. Andaste a relê-las. Não reli todas, mas esta aqui era a que eu queria ver hoje. Deixe que eu tenho aqui cigarrilhas de café creme, como eu dizia. Ficou esse cheiro. E ficou uma música que nós cantávamos muito aqui. Que é essa a terceira coisa. Que era uma música que ele dizia, ele ficava chateado porque eu cantava aquilo. Eu gostava do tom da música. A música é Lonely, não sei se é assim que se diz, do Akon ou o que é. É uma música antiga que nós ouvíamos há anos e anos e anos. E então eu cantava essa música e punhamos essa música e cantávamos e ele dizia: não acredito que vou cantar esta música para casa por tua causa. E a música ficava na cabeça dele, mas também ficava na minha. Aliás, a música dele ficou na minha cabeça. Nós ouvíamos uma canção sobre solidão acompanhados, um pelo outro. E era por isso que não parecia uma canção de solidão. É por isso que eu tenho muitas saudades de ouvir com o Sebastião. E não ouço sozinha. Porque nós ouvíamos uma canção de solidão acompanhados. E eu agora vou ter que ouvir uma canção de solidão sozinha. Porquê é que só hoje, passado um mês, é que tu decides voltar a sentar-te aqui e no lugar dele? Primeiro porque no último mês eu pensei que eu não queria sentar neste banco com outra pessoa que não fosse o Sebastião. E continuo a não querer. Mas o banco continua aqui. E eu olho para ele todos os dias. E depois pensei: se eu tiver que me sentar aqui outra vez, não quero olhar para um lugar que esteja vazio. Quero sentar-me num lugar que esteja vazio. Que é o do Sebastião. Que é onde eu estou sentada agora. E acho que há outra coisa bonita a extrair do que estás hoje a fazer. Tu, sempre que te sentares num lugar vazio dele, estás a representá-lo. E estás a falar por ele e a dar voz ao amor que ele é. Não é substituí-lo, isso é impossível, mas é continuá-lo. E isso é possível. E é por isso que eu digo que tens que voltar aos sítios. Tens que te sentar nos sítios. Tens que olhar para os sítios. Tens que ver que a pessoa já não está lá. Mas tens que ver que a pessoa está sempre aqui. Eu aprendi isso com a tia Guida. No fundo tens de voltar lá para perceber que ela nunca foi embora. E está no sítio mais bonito de sempre. E mais perto do que sempre teve. Que é no coração. E portanto no meu coração está isto tudo. Há alguma conversa em particular aqui que tu recordes que tenhas tido com ele, que te tenha acrescentado alguma lição de vida? Há várias, mas há aquela que está sempre na minha cabeça. Que é uma conversa muito importante para toda a gente que passou por isto ou que passe
ou que até pensa em desaparecer. E também para quem fica. Nem sempre as pessoas que estão com certos problemas, nem sempre as pessoas que têm uma depressão, que estão tristes, que pensam em desaparecer, dizem tudo o que pensam. E dizem a verdade, não é? Eu gostava que toda a gente que perdeu alguém, ou que esteja a passar por um momento complicado, pense aquilo que o Sebastião me disse. E que eu penso sempre. E é por isso que ninguém pode ficar chateado se há coisas que não batem certo, se há coisas que não são como as pessoas disseram, se não compreendem. Sebastião disse uma coisa que eu nunca mais me vou esquecer e que eu espero que fique sempre a frase dele e a frase de toda a gente que vive isto. A verdade é um privilégio. Sebastião disse-me isto porque eu sou daquelas pessoas que diz sempre tudo. Diz sempre tudo. Ele dizia que eu dizia demais, que parecia que eu justificava ao mundo tudo, sabes? Mundos e fundos. E ele disse-me uma vez aqui neste banco do jardim, onde eu estou sentada, olhou para mim, como eu estou a olhar para ti, e disse-me: Mariana, tu não tens de dizer tudo a toda a gente, porque a verdade é um privilégio. É um privilégio que nós escolhemos dar às pessoas. Ele deu-te muitos privilégios, muitas verdades. Não te deu o último, que foi a escolha dele. E tu respeitas isso por saber que esse privilégio é dele. Respeito. Eu acho que o Sebastião, e atenção, eu acho que o Sebastião me disse sempre a verdade. Até quando se despediu, não é? Até quando se despediu. Ele disse-me sempre a verdade. E é uma coisa, pá, que por muitas coisas que não batam certo, era a verdade dele. No fundo, quando ele te diz que vai desaparecer, ele estava-te a dizer a verdade. E ele perguntou se eu estava a perceber. E eu ontem, quando disse que ele me perguntou se eu estava a perceber, e eu lhe respondi 2 vezes que sim, estava a perceber. Eu sempre me senti mal por pensar que não tinha percebido. Que tinha dito que tinha percebido e que não tinha percebido. Porquê é que te sentiste mal? Porque achas que, de certa maneira, podias estar quase a validar? Sim, porque acho que quando ele me perguntou, achava, já não acho, achava que quando ele me perguntou se eu estava a perceber, que foi a transição dele para se ela tiver mesmo a perceber, ela vai fazer alguma coisa. Mas não. A única coisa que ele queria era que eu aceitasse. E isso eu sei. Porque isso é sinónimo de quê? De amor. E quando nós amamos, nós aceitamos e respeitamos a verdade das pessoas. E a verdade do Sebastião foi esta. Com base nisto tudo que tu viveste com o Sebastião, se a tua vida fosse uma lição, qual era? Que o essencial é invisível aos olhos. Que foi das últimas coisas que eu lhe disse por mensagem. E foi aquilo que ele me fez aprender. Ele continua invisível aos olhos, desde há um mês, mas continua a ser essencial. Nunca te esqueças do que lhe disseste, diz a ti mesmo. Obrigado. Posso dar um abraço? Obrigada, eu. Não tens ideia do quanto importante isto foi para mim. Ainda vai ser mais quando viste tudo feito. Já subscreveram o canal? Já puseram aqui o vosso gosto? Já partilharam esta entrevista com alguém? Então de que é que estão à espera? Este é o vosso trabalho de casa.